1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor nos diz: havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era, porém, este homem, e Abigail era a sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da cidade de Caleb. Agora você vai pular esse texto e você vai, não o texto, apenas o versículo, para o capítulo 32 do 25, capítulo 25, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue de quem por mim ou pelas minhas próprias mãos me vingaria. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse o mal, se tu não te apressasses a vires ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz até a tua casa, bem, e vês que ouvi a tua petição, e a ela eu atendi. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelos louvores que nós podemos cantar, Pai. E eu creio, Deus, que tudo aquilo que o Senhor usou já os teus filhos para fazerem, os pastores, aqueles que ministram, Pai, aqui o Mateus e toda a equipe, Deus, o Clay que vai ministrar comigo agora, Pai, nos usa para a glória do teu nome. Toda a multimídia, todo amor e carinho no qual as pessoas estão aqui, Senhor, para receber do Senhor e com o coração aberto. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez nesta noite, e que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda lindamente ao Cordeiro, amém. Meus lindos, o tema da nossa ministração é: como lidar com a ingratidão. Como lidar com a ingratidão. É muito complicado, porque nós aprendemos biblicamente que tudo que nós fazemos, Jesus nos ensinou que nós precisamos fazer com a mão direita sem que a esquerda veja. Nós aprendemos também que melhor é dar do que receber. Nós aprendemos também, pastor Tiago, pastor Everton, pastora Hélida, pastor Gledson, que toda semente plantada, ela tem um fruto colhido. Se você não colher o fruto de uma determinada pessoa, mas você colhe do Senhor, porque o mundo espiritual não fecha os olhos. Mas é bem verdade que também, como seres humanos, não podemos ser hipócritas em negarmos isso. O nosso coração se entristece quando você planta sementes de amor, de bondade, quando você planta orações sobre a vida de uma pessoa, e talvez de tudo que você fez de bom, por um erro que você cometeu, porque você é um ser humano, aquela pessoa desconstruiu tudo que de bom você fez e ficou com aquilo que de negativo você fez. Quando isso não acontece, muitas vezes não é nem um erro que você comete, é porque é do caráter da pessoa não ser uma pessoa grata. Ela é uma pessoa que eu não vou usar um termo mais forte, mas eu vou usar um termo mais brando. Ela oscila a personalidade. Em um momento ela está bem, em outro momento ela não está. Em um momento ela está feliz, em outro momento ela não está. Ela é grata, de repente ela não é. E é muito complicado para nós quando nós lidamos com a ingratidão. Principalmente como nós, muitas vezes como cristãos, aprendemos com o Senhor a sermos gratos, até porque Jesus, Ele não deixou de curar pessoas, independente delas serem gratas ou não. Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer.
Mas a gratidão é uma dádiva que vem de Deus. As ações de graça que o apóstolo Paulo sempre declarou, salmodiai e façais tudo com ações de graça, isso quer dizer ser grato ao Senhor. Todos os milagres que Jesus operava, o partir do pão, ali a multiplicação dos pães e dos peixes, primeiro ele abençoava e dava graças. Se havia uma característica que Jesus era reconhecido de cara, e ele foi reconhecido pelos discípulos que caminhavam a caminho de Emaús, foi quando antes de comerem, ele agradeceu pelos alimentos ali, levantando os mantimentos para cima e tendo dado graças. Então mesmo Jesus sendo o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, ele não só nos ensinou o que era ser grato, mas ele tinha um coração grato. E ele exaltava exatamente aquele que tinha essa postura. Só que muitas vezes nós temos um coração que quer manifestar a Cristo. Nós temos um coração ensinável, nós temos um coração que queremos refletir aquilo que Jesus ele é. Porque nós compreendemos que não estamos nessa terra para fazermos a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Mas é difícil você lidar com a ingratidão. E eu não falo só da ingratidão que você recebe das pessoas nas quais você fez algo por elas, porque pode ter certeza que a sua recompensa vem dos céus. Eu sempre procuro extrair do ser humano o melhor daquilo que ele representa para mim. Por incrível que pareça, não sei se a minha busca de parecer com Jesus, ou se a minha característica, mas é isso que eu desejo todos os dias. Se você 90% me fizer mal e 10% você me fizer o bem, eu vou ficar com os 10%. Eu vou te proteger, eu vou te defender, mesmo que a pessoa não mereça a proteção e a defesa. Essa é a minha característica. Eu vou amar de maneira incondicional. Às vezes até a minha esposa fala isso comigo. Minhas filhas, os pastores que se relacionam, pastor, como é que pode? Você não tem mágoa de ninguém, você não tem ressentimento de ninguém. E de fato não tenho. Eu não carrego essa cadeia, eu não carrego essa prisão. Você pode bater no meu rosto, eu vou estar ali cheirando, lhe abraçando e honrando você. É a minha característica. Mas a gente não pode cobrar que as pessoas elas sejam do mesmo jeito. E quando nós temos uma atitude, temos que ter a convicção de que dos céus vem a nossa recompensa. Porém, o complicado é quando você tem aliança com pessoas que são ingratas e se vê na responsabilidade de sempre estar construindo o que o outro destrói, sempre estar refazendo o que o outro desfaz, sempre estar justificando alguém e mostrando o melhor lado daquela pessoa, quando na verdade ela não se esforça para mostrar, tentando defender alguém que não quer se defender, tentando mostrar o melhor lado de uma pessoa que não quer ser melhor, tentando construir uma imagem positiva de uma pessoa que não está nem aí para o que pensam dela, tentando mostrar o lado bom de uma pessoa, e Cristo manifesta através da vida dela, onde ela não quer manifestar as obras do Senhor Jesus. É muito complicado. Então de repente nós vemos nesse texto a história de Nabal, que morava no Monte Carmelo, um homem próspero, um homem rico, tinha sua esposa bela, formosa e sábia, e ele era um homem de um temperamento duro, difícil, um homem intragável, intransigente, por mais que ele fosse próspero. E durante aquele tempo, depois de todo o cenário que Davi passou, já sendo ungido, já tendo fugido ali de Saul, ele com os 400 homens, ele ficou como sendo um muro de proteção no Monte Carmelo, para que nada acontecesse com Nabal, para que ninguém pegasse nenhuma das suas ovelhas, para que ninguém fizesse aquela família sofrer, para que aquele povo fosse protegido. E no momento que chegou o período da tosquiagem, então Davi pediu aos seus moços que fosse até Nabal e pedisse ali uma ovelha, para que ele pudesse comer e celebrar com os seus amigos, com os seus guerreiros. E é interessante que os funcionários de Nabal sabiam da postura de Davi, que em todo o tempo eles estavam ali, estavam guardando. E quando Davi, ele foi
enviou um moço até Nabal, ele não foi passando na cara: olha, mande um cabrito para mim, manda uma ovelha para mim, porque eu tenho feito bem a você, eu tenho estado aqui, eu tenho guardado os seus rebanhos, eu não tenho deixado que ninguém lhe toque, nem toque na sua família. Não, simplesmente ele mandou que o seu servo fosse humildemente e pedisse: olha, o meu senhor, se fosse possível, Davi, ele queria, nós estamos aqui nesse monte, nós estamos aqui com vocês, junto com vocês, guardando vocês, e a gente queria ver a possibilidade de termos um animal que fosse morto, para que pudéssemos celebrar e comer. Naquele momento, Nabal, extremamente ingrato, extremamente duro, ele olhou para os moços de Davi, ele disse: o que é que eu tenho a ver com esse Davi? Eu nem conheço esse Davi, eu nem sei de onde ele vem, como é que eu vou dar alguma coisa? Vocês estão dizendo que ele é filho de Jessé, quantos se apresentam dizendo que é filho de A, de B e de C, e agora vocês estão apresentando sobre esse Davi que eu nem conheço? Como é que eu vou dar algo a alguém que eu não conheço? Mas independente dele conhecer ou não, ele tinha um coração duro, então ele foi ríspido, as suas palavras foram duras e difíceis. No momento que os servos de Davi levaram essa informação para Davi, Davi ficou indignado. Ele ficou indignado porque ele pensou na hora: mas rapaz, como é que eu tratei esse homem bem, eu guardei aqui o rebanho dele, a família dele, e de repente o que eu pedi não foi muito, foi um cabrito, para que pudéssemos comer. Em outras palavras, conjecturando, eu não estou pedindo dinheiro a ele, eu não estou pedindo terra a ele, eu não estou pedindo casa a ele, eu estou pedindo comida. E eu considero que uma pessoa que chega a negar comida, aquele que está faminto, que precisa, ela revela o seu nível mais baixo de caráter. Porque falando a verdade, a gente pode não dar dinheiro a algumas pessoas, porque a gente não sabe a finalidade, mas um pão, um copo com água, a gente não pode negar a ninguém. Isso é muito simples. Então de repente, foi essa informação que chegou para Davi. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era ser humano também, e ele ficou revoltado. Ele disse: até agora eu fiz o bem, nós guardamos, então agora nós vamos atacar a casa de Nabal, e todos morrerão do sexo masculino. Quando essa informação chegou aos servos de Nabal, os servos de Nabal não tinham nenhuma comunicação com Nabal, porque sabiam que ele era um homem difícil e duro. Então eles foram até Abigail, que era uma mulher formosa e de um coração diferente, e comunicaram a Abigail, esposa de Nabal, o que Nabal havia feito, o tratamento que ele teve ali com os servos de Davi, com Davi, sendo ingrato, não honrando. E ainda o servo de Nabal, ele disse a Abigail: durante o tempo que nós estamos aqui no Carmelo, esses homens de Davi não nos fizeram mal nenhum. Na mesma hora, Abigail, tendo um coração de serva, um coração tratável, um coração diferente do coração de seu marido, ela buscou uma forma de tentar reverter aquela situação, porque Davi vinha para matar os homens da família de Nabal. E de repente ela manda preparar tudo, ela prepara presentes e ela vai até o encontro de Davi. Quando ela chega até Davi com o seu rosto coberto, diz a palavra que naquele momento, com o seu rosto coberto, ela se apresenta e ela começa a dizer o homem de Deus que Davi ele é, que Deus estaria honrando Davi, que ele era um homem realmente que Deus havia levantado, que ai daquele que se levantasse contra Davi, que ela era esposa de Nabal, mas que ela estava ali para pedir perdão pelos erros do seu marido. Ela se colocou no lugar de seu marido sem ter feito nada, mas ela se comprometeu porque ela sabia que se ela não fizesse isso, a desgraça viria sobre a sua casa. Ela escolheu o caminho da gratidão e da humildade. Ela disse: eu sei o que você fez por nós, eu sei o quanto você agiu com bondade, você e todos os seus homens com a nossa casa, e eu trouxe para você aqui presentes, exatamente como retribuição daquilo que vocês apresentaram para nós. Resumindo aqui, naquela hora Davi diz: que bom que você se apressou a vir até mim, porque eu já ia até a sua casa, exatamente para destruir todos do sexo masculino, pela ingratidão e pela postura de Nabal. Naquele momento, Davi ainda trouxe uma palavra
para Abigail, dizendo: fique em paz e vá em paz, porque nada vai acontecer. Graças a Deus você se apressou e você veio até mim. E Davi recebeu os presentes que ali ela levou para ele. E de repente, quando ela chega em casa, Abigail está Nabal festejando, embriagado, bêbado. E ali diz a palavra que naquela festa ela não contou nada, mas quando foi no outro dia, ela contou exatamente a Nabal o que havia acontecido. Ela não omitiu, ela falou a verdade. Ela só não falou no momento de embriaguez, porque ela sabia que ele não iria conseguir assimilar. E naquela hora ela foi, no outro dia ela contou. Na hora que ela contou, mas pela atitude dela, de ter entregue coisas que eram deles, do que em si a atitude de gratidão, ele ficou duro como uma pedra, como se tivesse infartado. E a Bíblia diz que ele foi cometido de uma enfermidade, que após 10 dias ele morreu. E lá na frente você vai ver que Davi assume Abigail como esposa, e todas as responsabilidades sobre ela. Agora fala assim para o seu irmão, diga: aperta o cinto. Aperta o cinto, porque o pastor vai começar a pregar. Como lidar com a ingratidão? Tem erros que podem ser evitados. O primeiro deles, eu não me refiro simplesmente a relacionamento marido e mulher, eu me refiro à amizade, eu me refiro à visão de igreja, eu me refiro à empatia de negócios, eu me refiro à visão espiritual. Não faça aliança com pessoas, nem caminhe com elas que têm a personalidade diferente de você, porque você vai ajuntar, ela vai espalhar, você vai construir, ela vai destruir, você vai perceber que você nunca vai para frente, porque a sua vida será consertando o que a pessoa desfez. A sua vida será, tudo bem que a gente pode fazer isso uma vez, outra vez, mas a pior coisa do mundo é você lidar com gente que não quer mudar. Pastor, e eu vou abandonar, eu vou deixar? Não vai deixar não, vai orar pela pessoa, vai se relacionar, vai falar, mas vai chegar um tempo que você vai se cansar em assumir os erros e as culpas, e tentar mostrar uma imagem positiva daquela pessoa, onde ela não se esforça para mudar, onde ela não quer cavar poços, e você vai se sentir no meio de um conflito. Por quê? Porque não conseguem tratar com aquela pessoa, porque ela é ignorante, porque ela é intransigente, porque ela não é ensinável. Aí você vai ser o veículo que vai ouvir daqui para levar ali. Eu estou falando com você, alguém vai dizer: porque você sabe falar com fulano, porque se eu for falar, ele vai estourar comigo, e você vai levar um peso que não é seu. Por isso eu digo a você como alerta hoje: não se unifique a pessoas que não querem mudar, a gente que só olha para o seu próprio umbigo, a gente que não quer compartilhar o que tem, a gente que acha que é dono do mundo. Se Deus me dá, é para que eu possa semear. O Deus que tem provido até aqui, quanto mais eu plantar amor, eu vou colher amor. Quanto mais eu plantar sementes na vida de uma pessoa, mais eu vou colher. Quanto mais eu plantar sementes financeiras, mais eu vou colher. Eu nunca esqueço que semana passada Deus disse: dê tudo que você tem no seu Pix. E eu disse: Deus, eu tenho minhas filhas, 2 filhas, eu tenho a minha esposa, e Deus me deu isso como uma ordem. No outro dia Deus usou uma pessoa dizendo: Deus mandou te dar isso. Por quê? Porque as aparências enganam. Muitas vezes você não sabe como nós agimos. Eu estou contando isso hoje como testemunho. Deus disse também semana passada: vá orar por fulano de tal. Quando eu cheguei, eu orei, abençoei a pessoa, a família estava destruída, gente ficou endemoniada, e de repente eu saí de lá feliz pela libertação, mas saí quebrado. Quando foi no outro dia, eu recebi uma visita onde pessoas vieram para orar por mim e disse: pastor, ontem exatamente nesse horário Deus me incomodou a jejuar e a cobrir sua vida em oração, e foi exatamente na hora que eu estava orando pela família,
e ali dedicando o meu amor e a minha entrega, não como pastor, porque nomenclatura nessa hora não é nada, mas como servo de Cristo, amando quem ninguém quer amar e fazendo por eles aquilo que ninguém queria fazer. Se você crê que é assim, diga aleluia. Tudo que se planta se colhe, mas se você puder evitar alianças, quando eu falo alianças, eu estou falando de afinidade. Se já casou agora, peça a Deus transformação, peça a Deus para mudar. Mas se de repente tudo aquilo que você sonha em Deus, vem alguém para jogar um balde de água fria. Se tem gente que diz que perdoou, mas não tem atitudes dignas de um perdão, ela nunca perdoou. Se tem gente que diz que crê, mas não tem obras, a fé sem obras é morta. Se tem gente que diz que prospera para abençoar, mas está olhando para ela mesma, essa pessoa está mentindo para ela mesma, e ela pode achar. Eu dou até o exemplo que é muito forte de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, porque Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele foi para Tarsis. Ele entrou ali no navio, na embarcação, e diz a palavra que ele até dormiu, porque por um tempo houve paz. Aparentemente a paz do início não determina a aprovação de Deus. Parece que Deus está dando corda, e você consegue adormecer e diz: Deus está no negócio. Ele está no negócio porque não tem tempestade. Ele está no negócio porque eu consigo dormir. Ele está no negócio porque eu tenho paz. Lá na frente você vê a manifestação da vontade do Senhor. Aí vem o vendaval, vem a tempestade. Aí os homens aliviaram o barco, tiraram o peso. Os homens também naquela hora lançaram sorte, mas o problema não é o vento, não são os homens, não é o navio. O problema e a questão é que Deus te quer no centro da vontade dEle, e Ele não vai parar, a tempestade não vai parar, até que você se renda. Não se engane com uma falsa paz, porque ela é periódica. Lá na frente você vai perceber que foi impulsionado pelo emocional e não pela vontade de Deus, e a tempestade só vai passar quando você se dispor a fazer o que Deus quer que você faça. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Todos os servos viam a postura e a atitude de Davi, que era benéfica, mas Nabal não via. Segundo princípio, se todo mundo está enxergando uma coisa, só você não enxerga, tem coisa errada. Se você é a única vítima e todo mundo passa a perna em você, será que não existem coisas também em nosso caráter que precisam ser mudadas? Será que nós também não precisamos nos permitir? As pessoas estão vendo algo, porque não existe humildade em nós, em ouvirmos, em peneirarmos, em entendermos que nós não somos o dono da verdade. Eu estou aqui para aprender com você, você está aqui para aprender comigo. Eu estava orando hoje por Israel, e ao mesmo tempo estava orando pelas caravanas de irmãos que estão lá, dizendo: Deus, pessoal da Lagoinha, Mariana Valadão está lá, Zinete está presa no aeroporto. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nós sabemos que é o cumprimento das promessas e das profecias, a promessa de salvação e livramento sobre Israel, mas a profecia daquilo que aconteceria. Deus põe um termo à guerra, mas em nome de Jesus, livra os nossos e livra o teu povo. E nós vemos, irmãos, que essa guerra está lá, com guerras e armas nuclear. Porém, as armas que nós muitas vezes somos atingidos são armas espirituais e invisíveis aos olhos humanos. Armas que vêm na nossa mente, armas que vêm contra o nosso coração, contra o nosso ministério, contra a nossa família. Guerras dentro do nosso interior, dentro das nossas casas, das igrejas. Não existe uma visão de unidade, existe uma visão de placa da melhor igreja. Não tem melhor igreja, tem o melhor Deus e único, que é Jesus Cristo de Nazaré. A placa não vai para o céu não, ela não sobe não, mas
mas aquele que nos resgatou é aquele que vem buscar sua noiva redimida, sem ruga e sem mácula. Só Ele tem autoridade sobre nós, só Ele é o cabeça, o Senhor da igreja, e contra Ele as portas do inferno jamais prevalecerão. Então não se apegue às coisas da terra, porque elas passarão, a traça e a ferrugem vai consumir, mas o que vem do alto jamais será exterminado. Faça como Maria, escolha a boa parte, e ela jamais, jamais, jamais lhe será tirada. Se você crê, aplauda o Rei da Glória. Todos viam, menos Nabal. Terceiro princípio: foram até Abigail para dizer: Abigail, o que está acontecendo é isso. Se você não está conseguindo resolver um problema de ingratidão, Deus vai te mostrar uma pessoa que tem um coração inclinável, que tem um coração tratável, que tem um coração submisso a Deus, e tem um coração como o de Jesus, que não tinha culpa, mas se fez culpado, que não era pecador, mas se fez pecado, que não era maldito, mas se fez maldito. Por mim e por você. Abigail disse: eu vim pedir perdão por mim e pela minha casa. O que foi que aquela mulher fez? Ela não fez nada, mas ela pediu perdão por ela, porque ela entendeu que fazia parte daquela família. Ela assumiu a responsabilidade, mas descendo os degraus da humildade e da humilhação, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se erros já aconteceram, procure a pessoa certa. Diga para o seu irmão: procure a pessoa certa. Diga: descarte Nabal e se apegue ao caráter de pessoas como o de Abigail, que não estão apegadas à prata, ao ouro, à cevada, ao gado, às ovelhas, mas estão ali para dar, para entregar. É gente que luta para não entrar numa guerra, é gente que luta para não ver morte, é gente que luta para não ver teu ministério morrer, tua família morrer, você fracassar. É gente que luta para você continuar de pé, é gente que luta para você ser feliz, é gente que luta para você perseverar. São com essas pessoas que você precisa contar. Abigail chegou, e quando ela chegou, ela já foi se humilhando diante de Davi. Ela ouviu falar de Davi, ela sabia quem era Davi. Ela já foi pedindo perdão e exercendo a gratidão. E a expressão de Davi que me chama a atenção: que bom que você se apressou. Essa palavra que eu vou te dar é muito forte. Se apresse em fazer o que Deus está te mandando fazer, porque senão o que você vai ver é morte. Você vai ver família morrendo, mas não é literalmente não. Você vai ver gente piorando o estado de saúde, você vai ver uma geração ainda mais contaminada, você vai ver uma vida financeira ainda mais desestruturada, você vai ver um casamento ainda mais destruído, você vai ver uma igreja ainda muito mais arruinada, você vai ver o seu emocional muito mais deteriorado, porque você está empurrando com a barriga uma pendência que você já deveria ter resolvido e ainda não resolveu. Se apresse a fazer o que tem que ser feito. E Davi disse a Abigail: pastor Glécio, que bom que você se apressou. Se você não viesse, ia ter morte. E eu quero liberar uma palavra profética. Tem que ser essa semana. Procure quem tem que procurar, resolva o que tem que resolver, peça perdão a quem tem que pedir, faça o que tiver que ser feito. Deus vai te honrar, Deus será glorificado através da sua vida. Mas se apresse em fazer o que Deus te ordena. Se
você crê e recebe, aplauda Jesus. Oh, glória! Nabal, não foi ninguém que matou ele, não. Ele foi morto pela sua própria cobiça. Ele não levou uma facada de ninguém. Ele teve um infarto, sabe por quê? Porque um coração que não é segundo o coração de Deus, ele explode. A palavra diz que ele ficou duro como uma pedra, pastor. Mas ele só ficou duro do lado de fora porque ele já era duro do lado de dentro. Seu coração já era uma pedra. E Deus estava dando também um livramento a Abigail. Mas o último princípio que eu quero trazer para você foi que Davi recebeu os presentes e ele disse: Abigail, vá em paz. Vá em paz, porque nada acontecerá. Não se acha o bambambam, não. Não se acha o cara nem a moça. Mas eu quero liberar uma palavra profética e dar honra a quem tem honra. Por causa da tua... É por causa da tua atitude. É por causa da tua motivação. Eu vou falar, Jesus. É por causa do teu coração que a tua família continua viva, que você não quebrou de vez. É por causa do teu coração que Deus ainda está sustentando a tua casa e o teu emocional, porque por tudo que você já passou e viveu, já podia ter enlouquecido. Não é por merecimento, não é. Mas o Senhor olhou para a terra e Ele disse: eu procurei sobre a terra o homem que pudesse se colocar na brecha, e eu não encontrei. E Deus olha para a terra, os olhos do Senhor contemplam neste domingo à noite um povo que está pronto a se colocar na brecha pelo Brasil, pelo mundo, por Israel, e pelo poder de Deus, segundo as nossas orações, tudo mudará. E Davi disse: Abigail, vai em paz. Último princípio: como lidar com a ingratidão? Fez a sua parte, vai em paz. Mesmo que Nabal continue duro, eu não só estou falando de seres humanos, mesmo que a circunstância no trabalho não mude, mesmo que a saúde continue na mesma batalha, vá em paz, na certeza de que você fez o que deveria ter feito e cumpriu o que deveria ter cumprido. Se Nabal não mudou ou não mudar, você não é igual. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem um compromisso com Deus da palavra e com Deus da tua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra parte, mas você decidiu e escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A paz do Senhor, do príncipe da paz, ela é inegociável. Você entende isso? Dá uma sacolejada no seu irmão e diga: saia daqui em paz, mas se apresse em fazer o que tem que ser feito. Quantos creem que é desse jeito? Satanás quer gerar tortura, Satanás quer tirar a tua paz, ele quer colocar defeitos nas tuas atitudes, ele quer desconstruir o que Deus construiu em você e através de você. Por quê? Porque a tática dele, preste atenção, é nos conduzir que certo e errado está condicionado às reações das pessoas e aos frutos. Você não está colhendo fruto hoje, então você não está acertando. Você está sofrendo hoje, então o errado é você.
Mas a Bíblia diz que quando o pão é lançado nas águas, tem tempo para poder ser resgatado. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Toda semente plantada, ela vai trazer um fruto colhido, mas é no tempo de Deus. Você não vive de resultados, você vive pela fé. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas Deus não se esquece da promessa que te fez. Deus não se esquece da palavra que liberou sobre a sua vida. Deus não se esquece da sua atitude. É como eu falei sobre Jonas. Às vezes você diz, porque alguém é ímpio, aprontou tanto e está em paz, deixa ele dormir lá no barco. Ele acha que está dando certo, ele acha que o sono e a tranquilidade é sinal da aprovação de Deus. Deus mandou Moisés falar a rocha, ele feriu, deu certo, deu, mas foi certo, foi não, lá na frente ele pagou o preço. Deus acorda, até o tempo de arrependimento, até o tempo de você voltar atrás. Não se preocupe, não é que Deus é um Deus vingativo. De que se queixa o homem, disse o profeta, queixe-se dos seus próprios pecados. É nada mais, nada menos do que a pessoa colhendo aquilo que ela plantou. Fizeram com você lá na frente, alguém vai fazer com ela. E se não fizer com ela, e se ela conhece a verdade, ela vai ser refém da sua própria consciência. Porque Deus nos sonda e nos conhece. Até o marido e a esposa podem não nos conhecer, mas há um Deus que diz a palavra que todas as coisas, tudo está aberto e patente diante daquele que um dia veremos de prestar contas. Ele sabe de tudo. Aplauda Jesus. Se é para Ele, leva na xerianda lá, maná, xericanta lá, maná. Mais forte, mais forte, mais forte. Oh! Como agir em meio à ingratidão? Em primeiro lugar, não faça aliança com pessoas ou com circunstâncias que não são compatíveis a você. Em segundo lugar, se todo mundo está vendo algo e você não está vendo, reveja os seus conceitos e motivações. Em terceiro lugar, o homem foi até Abigail. Se você não consegue tratar com um imaturo, com um duro de coração, com um intransigente, vá até pessoas humildes, que você sabe que são inclináveis. Em quarto lugar, tenha pressa em ter uma atitude, porque se você não tiver essa pressa, Satanás, ele não vai esperar a sua atitude. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai matar, ele vai tentar destruir. Então faça o que tem que ser feito para ontem. E em último lugar, se você já fez o que você deveria ter feito, vá em paz. E não carregue sobre os seus ombros uma responsabilidade que não é sua. Nem se culpe pela morte das circunstâncias opressoras à sua volta, porque você não está matando ninguém, mas Deus vai fazer morrer aquilo que te oprime e aquilo que sempre te prejudica. Eu estou dando um exemplo de um homem, mas eu não estou falando de um homem, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e as pessoas nós precisamos amar, mas eu estou falando da morte, dessa circunstância e dessa luta que você vem passando, que vem acabando com você. Você crê que Deus tem um novo tempo para você?